O barulho da cidade nunca dorme no subúrbio do Rio de Janeiro. Mesmo no fim da tarde, quando o sol já começa a descer atrás dos prédios CK e das casas CHNG chão, o chão VNO, e o ar carregado de poeira, cheiro de óleo velho e comida R-Tim. Roberto Carlos caminhava sem pressa pela calçada irregular, usando uma camiseta simples, jeans desbotado e um boné puxado para baixo. Não havia seguranças, não havia carros luxuosos, não havia ninguém ao redor que o tratasse como lenda. Ele queria exatamente isso: desaparecer por algumas horas, misturar-se à cidade que o havia criado, ouvir o Brasil real respirar. Ele caminhava pensando em coisas vagas, quase automáticas. O corpo ia sozinho, a mente vagava entre memórias antigas e silêncios recentes. O celular vibrava no bolso, mensagens não lidas, compromissos adiados. Nada parecia urgente, até que uma frase, solta no ar, atravessou o ruído da rua como uma lâmina invisível. Não deixa cair, meu filho. Isso aí não é qualquer comida. Roberto não parou imediatamente. Deu mais 2 passos. Depois um terceiro, mais lento. A frase ecoou de novo dentro dele, como se alguém tivesse falado diretamente em seu ouvido. Ele tirou um dos fones que ainda pendia no pescoço, sem perceber que o gesto foi instintivo. A voz vinha de alguns metros atrás, perto de um muro descascado, onde a sombra começava a engolir a calçada. Uma mulher sentava-se no chão, as costas apoiadas na parede. À frente dela, um pequeno recipiente de plástico, daqueles usados para marmita barata. Dentro, arroz branco já meio seco, feijão ralo, quase sem caldo. Nada mais. 2 meninos pequenos sentavam-se ao lado dela. Um segurava a colher com cuidado exagerado, como se tivesse medo de machucar o próprio prato. O outro observava, quieto demais para a idade. O primeiro reclamou em voz baixa, sem maldade, apenas com cansaço: "Mãe, tá duro." A mulher não suspirou, não reclamou, não pediu desculpas. Apenas passou a mão pelos cabelos do filho e falou com uma calma que doía mais do que qualquer grito: "Duro ou não, isso é comida. E comida não se desperdiça." Ela fez uma pausa curta, como quem mede as palavras, não para ensinar, mas para lembrar a si mesma. Quando eu era pequena, tinha dia que a gente só cheirava o feijão dos outros. Hoje, a gente tem isso aqui. Então come devagar. Respeita. Respeita. A palavra atingiu Roberto Carlos como um soco no estômago. Ele parou de andar. Não virou o rosto. Não se aproximou. Apenas ficou ali, parado, olhando para frente, enquanto tudo dentro dele voltava no tempo. A rua continuava barulhenta, carros passando, alguém discutindo mais adiante, um rádio tocando pagode distante. Mas, dentro dele, só havia aquela frase: respeita. A mãe dele. A cozinha pequena. O prato simples. A voz firme, sem drama, dizendo quase as mesmas coisas, décadas atrás. Come direito. Não joga fora. Um dia você vai entender. Ele engoliu seco. A mulher continuou falando, agora num tom quase de história, como se quisesse ocupar a mente das crianças para que elas não pensassem na fome, mas na dignidade. Teve um tempo que eu prometi para mim mesma que, se um dia tivesse filhos, eles iam saber o valor de cada grão. Não para sofrer, mas para não esquecer de onde a gente vem. O menino menor levantou os olhos. E a gente vai sair dessa, mãe. Ela sorriu. Não um sorriso largo, nem falso. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. A gente sempre sai, meu amor. Às vezes demora, mas sai. Roberto sentiu o peito apertar. Ele pensou em seguir andando. Pensou que não devia estar ali, que aquela cena não era para ele, que ouvir já era demais. Mas os pés não obedeceram. Havia algo naquela fala que não era só pobreza. Era caráter. Era Brasil. Era uma força silenciosa que ele conhecia bem demais. Ele deu meio passo para o lado, encostando-se a um poste, fingindo mexer no celular. Não queria ser visto. Não queria interromper. Só queria ouvir mais um pouco, como quem precisa confirmar se aquilo é real ou se a memória está pregando uma peça. A mulher dividiu o conteúdo da marmita com precisão quase matemática. Um pouco para cada filho. Ela mesma pegou apenas algumas colheradas, mais simbólicas do que nutritivas. Quando o menino mais velho percebeu, empurrou o prato na direção dela. Mãe, come mais. Ela empurrou de volta, de leve. Depois, eu comi no trabalho. Mentira. Roberto sabia.
Ele reconhecia aquela mentira antiga, usada por mães pobres em todo lugar do mundo. A mentira que protege. A mentira que alimenta os outros. Ele fechou os olhos por um segundo. Quantas vezes ele já tinha passado por ruas como aquela sem ouvir nada? Quantas vezes a vida correu rápido demais para que frases assim o alcançassem? Ele se lembrava dos estádios lotados, dos gritos, das luzes, dos troféus. Tudo barulhento, tudo grande, mas nada tão pesado quanto aquela marmita no chão. Um grupo de adolescentes passou rindo, quase esbarrando neles. A mulher puxou os filhos para mais perto, protegendo o pouco espaço que tinham. Um dos garotos deixou cair um grão de arroz no chão e tentou pegá-lo rapidamente. A mãe segurou a mão dele. Não precisa. Já basta o que tem. Roberto sentiu os olhos arderem. Não chorou. Não ali. Mas algo se rompeu por dentro, um lugar que ele achava já cicatrizado havia anos. Ele deu alguns passos para se afastar, o coração acelerado. Precisava de ar. Precisava entender por que aquela cena o atingira tanto. Não era pobreza em si. Ele já tinha visto pobreza. Já tinha vivido. Era o modo. O jeito. A dignidade intacta no meio da escassez. Ele caminhou até o fim da rua, virou a esquina, encostou-se no muro grafitado. Respirou fundo. A cidade seguia. A vida seguia. Mas aquela frase não saía da cabeça dele. Comida não se desperdiça. Respeita. Ele pensou em ir embora. Pensou que talvez fosse melhor não voltar, não se envolver, não abrir uma porta que ele sabia que mudaria tudo. Porque ele sabia. No fundo, ele sempre soube. Quando você permite que certas histórias te alcancem, não dá mais para fingir que não ouviu. Ele ficou ali alguns minutos, imóvel, como se estivesse esperando um sinal. Não houve sinal nenhum. Só o silêncio desconfortável da própria consciência. Roberto Carlos voltou a andar. Devagar. Na mesma direção de antes. Quando passou novamente pela mulher e pelos filhos, ele não parou. Não falou. Não olhou diretamente. Apenas diminuiu o passo. O suficiente para ouvir a última coisa que ela disse naquele dia, numa voz quase sussurrada, como se falasse mais para si mesma do que para as crianças. Enquanto a gente souber agradecer até pelo pouco, ninguém tira nossa dignidade. Foi o suficiente. Ele seguiu andando até desaparecer no meio da rua, levando consigo um peso antigo que havia despertado de repente. Não havia feito nada ainda. Não havia ajudado. Não havia prometido. Mas algo já tinha mudado. E ele sabia. Porque algumas histórias não pedem intervenção imediata. Elas pedem tempo. Pedem silêncio. Pedem coragem para voltar. E Roberto Carlos, pela primeira vez em muitos anos, sabia que voltaria. Roberto Carlos caminhou por várias ruas naquela noite sem realmente saber para onde estava indo. O corpo seguia em frente, mas a mente havia ficado para trás, sentada no chão frio daquela calçada, ao lado de uma marmita simples, ouvindo uma mulher ensinar aos filhos algo que nenhum livro, nenhum treinador e nenhum estádio lotado jamais haviam ensinado a ele daquela forma. A cidade parecia diferente depois daquilo. Não mais dura ou mais feia, apenas mais real. Cada vendedor ambulante que empurrava seu carrinho, cada criança correndo descalça atrás de uma bola murcha, cada mulher carregando sacolas pesadas no fim do dia, tudo agora tinha peso. Tudo agora tinha rosto. Ele entrou em um pequeno bar de esquina, daqueles onde o chão é sempre um pouco grudento e o cheiro de café velho se mistura com gordura quente. Sentou-se num banco alto, pediu apenas água. O dono do bar o olhou de relance, sem reconhecê-lo, e seguiu sua rotina. Roberto Carlos agradeceu em silêncio por isso. Enquanto bebia, a frase voltava, insistente. Comida não se desperdiça. Não era apenas sobre comida. Nunca foi. Era sobre respeito, sobre memória, sobre não esquecer quem você é quando finalmente tem mais do que precisa. Roberto Carlos passou a mão pelo rosto, cansado, como se tivesse jogado 90 minutos sob sol forte, mas sem ter tocado numa bola. Ele se lembrava da mãe chegando em casa exausta, das mãos ásperas, do prato simples colocado à mesa com cuidado quase cerimonial. Lembrava do jeito como ela olhava para ele e dizia: "Isso aqui é o que tem hoje. Amanhã a gente vê." Nunca havia raiva na voz dela. Só firmeza. Só dignidade. Quando Roberto Carlos saiu do bar, já estava escuro. A rua onde havia visto a mulher mais cedo estava silenciosa agora. Não havia mais ninguém ali. Apenas marcas no chão, talvez um pedaço de papel amassado, talvez nada.
Ainda assim, ele parou por alguns segundos, olhando o espaço vazio, como se esperasse que aquela cena reaparecesse. Não reapareceu. Ele voltou para o hotel com um peso estranho no peito. Deitou-se na cama sem ligar a televisão. O celular vibrou novamente. Mensagens de trabalho, convites, números. Tudo parecia distante. Pela primeira vez em muito tempo, o dinheiro não parecia uma solução automática. Ele não queria resolver aquela situação com um gesto rápido, uma doação impulsiva, algo que o fizesse dormir melhor naquela noite. Ele queria entender. Na manhã seguinte, Roberto Carlos acordou cedo. O sol mal havia nascido, e o barulho da cidade ainda era tímido. Vestiu-se do mesmo jeito simples do dia anterior. Nada de relógio caro, nada que chamasse atenção. Antes de sair, ficou alguns segundos em frente ao espelho. O rosto que o encarava era o de um homem que já tinha conquistado quase tudo, menos paz. Ele voltou àquela região por volta do mesmo horário do dia anterior. Caminhou devagar, observando. Não viu a mulher de imediato. O coração apertou com a possibilidade de nunca mais encontrá-la. Mas então, mais adiante, perto de uma parada de ônibus, ela estava lá, sentada no chão outra vez. A marmita era diferente, mas o conteúdo parecia o mesmo. Arroz, feijão, pouco. As crianças estavam com ela. Um pouco mais sujas, talvez. Um pouco mais caladas. Roberto Carlos parou a alguns metros de distância. Não sabia como se aproximar. Não sabia se devia. Pela primeira vez, sentiu medo, não de rejeição, mas de quebrar algo frágil, algo que ainda estava inteiro apesar de tudo. Ele observou em silêncio. A mulher falava pouco naquele dia. As crianças comiam sem reclamar. O menor derrubou um pouco de feijão na camiseta, e ela limpou com a mão, sorrindo. Roberto Carlos sentiu um nó na garganta. Ele deu um passo à frente. Depois outro. Parou. Voltou um passo. Pensou em desistir. Pensou que talvez fosse melhor deixar como estava. Mas então lembrou da própria mãe, lembrando, em pensamento, de que às vezes o respeito também é agir, não para salvar, mas para caminhar junto. Ele se aproximou lentamente, mantendo uma distância respeitosa. Não olhou diretamente para as crianças. Olhou para o chão. Falou baixo, quase como quem pede licença para existir naquele espaço. Bom dia. A mulher ergueu os olhos. Não houve susto. Apenas atenção. Ela o avaliou rapidamente, como quem já aprendeu a distinguir perigo de cansaço. Bom dia, respondeu, cautelosa. Roberto Carlos respirou fundo. As palavras que ele havia ensaiado durante a noite desapareceram. No lugar delas, saiu apenas a verdade. Ontem, eu passei por aqui. Ela não disse nada. Apenas esperou. Eu ouvi você falando com seus filhos, continuou ele. Sobre a comida. Sobre respeitar. Houve um breve silêncio. A mulher apertou os lábios, como se não soubesse se aquilo era um elogio ou um julgamento. Não falei nada demais, disse ela. É só o que é. Roberto Carlos assentiu lentamente. Para mim, foi muito. Ela franziu a testa, confusa. Por quê? Ele hesitou. Não queria contar sua história. Não ali. Não daquele jeito. Então escolheu um caminho mais simples. Porque eu cresci ouvindo a mesma coisa. A mulher relaxou um pouco. Não sorriu, mas o olhar perdeu a rigidez. Então você sabe, disse ela. Sei. Ele tirou uma pequena sacola de papel que havia comprado numa padaria próxima. Dentro, pão fresco, ainda quente. Não colocou na frente deles. Apenas deixou no chão, ao lado, e recuou meio passo. Não é obrigação, disse rápido. Nem favor. É só pão. Ela olhou para a sacola. Depois para os filhos. Depois para ele. Obrigada, disse, com voz firme. Mas a gente não aceita tudo. Roberto Carlos sentiu respeito imediato por aquela frase. Eu sei, respondeu. Por isso não estou pedindo nada em troca. Ela ficou alguns segundos em silêncio. Então puxou a sacola para perto, abriu, partiu um pedaço e colocou ao lado da marmita, misturando o pouco que tinham com o pouco que havia chegado. Nome? Perguntou ela. Roberto, respondeu ele. Eu sou a Lúcia, disse ela. Esses são meus meninos. Eles se cumprimentaram com um aceno simples. Nada mais. Roberto Carlos não se sentou. Não queria ocupar espaço demais.
Ele ficou ali por alguns minutos, ouvindo. Não interferiu. Apenas ouviu Lúcia contar aos filhos uma história curta, quase como uma lembrança solta. Teve um tempo em que eu prometi pra mim mesma que, se tivesse comida, mesmo pouca, a gente ia tratar como se fosse muito. Porque quando a gente aprende a respeitar o pouco, o muito não sobe à cabeça. Roberto Carlos sentiu um arrepio. Aquela mulher não sabia, mas estava falando diretamente com ele. Quando ele se despediu, foi simples. Vou passar por aqui outras vezes, disse. Se não for incômodo. Lúcia assentiu. Enquanto for com respeito, não é. Ele se afastou devagar, sentindo algo diferente crescer dentro dele. Não era urgência. Não era culpa. Era responsabilidade. Naquele dia, Roberto Carlos entendeu que algumas histórias não pedem dinheiro. Pedem presença. Pedem tempo. Pedem alguém disposto a ouvir sem prometer demais. E, enquanto caminhava pela rua, ele soube com clareza. Aquilo não tinha sido um encontro casual. Tinha sido um chamado. E ele não iria ignorá-lo. Nos dias que se seguiram, Roberto Carlos passou a caminhar por aquela região como quem cria um hábito novo, quase um ritual silencioso. Não ia sempre no mesmo horário, nem todos os dias. Às vezes aparecia pela manhã, outras no meio da tarde, quando o sol castigava a pele e a cidade parecia ainda mais dura. Nunca chegava com pressa. Nunca chegava com alarde. Apenas passava, observava, cumprimentava com um aceno discreto e seguia. Lúcia percebeu logo. No começo, achou estranho. Homens como ele não costumavam voltar. A maioria passava, olhava uma vez, talvez deixasse algo, e desaparecia para sempre. Mas Roberto Carlos voltava. Sempre simples. Sempre respeitoso. Nunca perguntava demais. Nunca prometia nada. As crianças começaram a reconhecê-lo antes dela. O menor apontava de longe quando via. É o moço do pão. O mais velho observava em silêncio, com aquela desconfiança típica de quem já viu adulto demais ir embora cedo demais. Roberto Carlos sentava-se às vezes num degrau próximo, às vezes ficava em pé. Escutava mais do que falava. Descobriu que Lúcia fazia faxinas quando aparecia serviço, que já tinha trabalhado como auxiliar numa cozinha industrial, que gostava de cantar enquanto limpava, mas quase não cantava mais. Descobriu que o pai das crianças havia morrido num acidente de obra, sem registro, sem direitos, sem indenização. Descobriu também que ela não falava disso com raiva. Falava com um cansaço manso, como quem já gastou todas as lágrimas. Roberto Carlos ouvia tudo e, por dentro, sentia algo se reorganizar lentamente. Não havia impulso heróico. Não havia aquela vontade imediata de resolver. Ele sabia, talvez mais do que nunca, que resolver não era tirar alguém da rua por um dia, nem encher uma sacola de mantimentos. Resolver era mais profundo. Era devolver chão. Certa tarde, Lúcia comentou quase sem intenção que o filho mais velho gostava de futebol. Disse isso como quem comenta o clima, sem expectativa. Roberto Carlos levantou os olhos no mesmo instante. Gosta de jogar? Perguntou, tentando soar neutro. Gosta, respondeu ela. Mas aqui não tem onde. E bola? A gente improvisa. O menino, que estava chutando uma tampinha de garrafa, olhou para Roberto Carlos com atenção redobrada. Havia algo naquele homem que ele não sabia explicar, mas sentia. Roberto Carlos sorriu de leve. Não disse nada naquele momento. Guardou a informação como quem guarda uma semente. Naquela noite, no quarto de hotel, Roberto Carlos não conseguiu dormir. O teto parecia baixo demais. Ele pensava em campos de terra batida, em través improvisadas com chinelos, em tardes intermináveis chutando bola até escurecer. Pensava em quantas chances a vida tinha lhe dado, e em quantas ela ainda negava a outros. Na manhã seguinte, Roberto Carlos voltou diferente. Não no jeito de vestir, nem no jeito de andar. Mas havia uma decisão madura, silenciosa, já tomada. Ele chamou Lúcia para conversar num canto um pouco mais afastado, onde as crianças ainda pudessem vê-los, mas não ouvir tudo. Eu queria te mostrar uma coisa, disse ele. Sem compromisso. Ela hesitou. Olhou para os filhos. Depois para ele. Mostrar o quê? Um lugar. Ela franziu a testa. Não era medo. Era prudência. Não tenho dinheiro para condução, disse, direta. Roberto Carlos assentiu. Eu sei. A gente vai a pé. Não é longe. Ela pensou por alguns segundos.
A rua ensinara a ela medir pessoas não pelo que diziam, mas pelo jeito de esperar. Roberto Carlos esperava. Não pressionava. Não explicava demais. Tá, disse ela, por fim. Mas rápido. Eles caminharam algumas quadras. As crianças foram junto, curiosas. O caminho terminava num espaço aberto, cercado por muros baixos e mato alto. Um antigo campo de futebol abandonado, com través tortas, redes rasgadas, chão irregular. Um lugar esquecido. Lúcia olhou em volta, sem entender. Isso aqui era um campo, disse ela, mais como constatação do que pergunta. Era, respondeu Roberto Carlos. E pode voltar a ser. Ela cruzou os braços. E o que isso tem a ver comigo? Roberto Carlos respirou fundo. Não queria soar grandioso. Queria ser honesto. Eu estou tentando criar um projeto aqui perto, disse. Não um favor. Um trabalho. Um lugar onde crianças possam jogar, comer, estudar um pouco, e onde mães possam trabalhar. De verdade. Lúcia o encarou. O silêncio entre eles ficou pesado. Você é da prefeitura? Perguntou ela, desconfiada. Não. É político. Não. Ela soltou um riso curto, sem humor. Então por que faria isso? Roberto Carlos demorou a responder. Olhou para o campo. Depois para as crianças, que já corriam chutando pedras como se fossem bolas. Porque alguém fez por mim, disse. Quando eu era pequeno. E porque, se ninguém fizer, isso aqui vira só mais um terreno esquecido. Lúcia ficou quieta. Os olhos se encheram, mas ela piscou rápido, como quem se recusa a chorar na frente dos filhos. E o que você quer de mim? Perguntou. Que participe, respondeu ele. Que ajude a construir. Que trabalhe. Que diga quando algo não fizer sentido. Não quero salvar ninguém. Quero somar. Ela respirou fundo. O vento levantou poeira. O filho mais velho chutou uma pedra com força e correu atrás dela rindo. Eu não aceito caridade, disse Lúcia, firme. Roberto Carlos assentiu imediatamente. Nem eu ofereço. Ela olhou de novo, agora com outro olhar. Um olhar de quem começa a considerar. Foi só dias depois que ela descobriu quem ele realmente era. Um vizinho comentou, um vídeo antigo circulou, alguém reconheceu o rosto. Lúcia chegou até ele com o celular na mão, tremendo. É você? Perguntou, mostrando a tela. Roberto Carlos não desviou. Sou. Ela sentou-se no meio-fio, atordoada. Não gritou. Não pediu foto. Não chamou ninguém. Então por quê? Por que aqui? Murmurou. Roberto Carlos sentou-se ao lado dela, mantendo a mesma distância de sempre. Porque aqui ninguém me chama pelo nome, respondeu. E porque foi aqui que eu ouvi algo que precisava ouvir. Ela lembrou da marmita. Da frase. Do dia em que falou sobre respeitar a comida. Eu não sabia, disse ela, com a voz embargada. Eu sei. Houve um silêncio longo. Depois, Lúcia enxugou o rosto com a mão e respirou fundo. Se isso for verdade, disse ela, então eu ajudo. Mas só se for do jeito certo. Roberto Carlos sorriu, finalmente, um sorriso inteiro. Só existe um jeito, disse. Com respeito. Naquele momento, sem aplausos, sem câmeras, sem anúncios, algo começou de verdade. Não um projeto grandioso ainda. Não uma mudança imediata. Mas um caminho. E Roberto Carlos soube, com a clareza tranquila de quem aceita uma responsabilidade, que aquele campo abandonado deixaria de ser apenas um pedaço de terra esquecida. Porque algumas histórias começam com um gol. Outras começam com uma frase dita ao lado de uma marmita. E essa, ele não iria desperdiçar. O campo não mudou de um dia para o outro. Nada naquela história mudou rápido demais, como nos filmes. E talvez fosse exatamente por isso que tudo parecia tão verdadeiro. Nas primeiras semanas, o lugar continuava sendo apenas um terreno esquecido, com mato alto, lixo acumulado nos cantos e través tortas que mal se sustentavam. Mas algo invisível já havia começado a se mover. Roberto Carlos passava por ali quase todos os dias, às vezes cedo, às vezes no fim da tarde. Nunca chegava anunciando nada. Apenas observava, conversava com um, cumprimentava outro, ouvia muito. Lúcia começou a ajudar como podia. No início, limpando. Depois organizando pequenas coisas. Não porque alguém mandava, mas porque sentia que aquele espaço, de algum modo estranho, também era dela.
As crianças passaram a ir todos os dias, mesmo sem bola, mesmo sem uniforme. Bastava o espaço aberto para correr. Bastava a ideia de que aquele chão poderia ser diferente. A notícia correu devagar pelo bairro. Não houve inauguração. Não houve placa. Apenas comentários soltos. Dizem que vão arrumar o campo. Tem um cara ajudando. Parece sério. A desconfiança era natural. Gente demais já tinha prometido coisas ali. Roberto Carlos fazia questão de não ser o centro. Quando alguém perguntava quem estava por trás, ele respondia com frases vagas. Um grupo. Algumas pessoas. Nunca usava o próprio nome. Não porque tivesse vergonha, mas porque queria que o projeto existisse sem depender dele. Com o tempo, chegaram bolas. Redes novas. Um pequeno container virou depósito. Depois, um espaço coberto improvisado, onde Lúcia passou a trabalhar ajudando outras mães da região. Não era caridade. Era trabalho. Cada mulher recebia por hora, por tarefa. Tudo simples. Tudo claro. Um dia, enquanto observava as crianças jogarem descalças no campo ainda irregular, Roberto Carlos sentou-se num banco de madeira e ficou em silêncio. O sol começava a cair, tingindo tudo de laranja. O barulho da bola batendo no chão, os gritos, as risadas, tudo aquilo lhe era familiar demais. Ele pensou na própria trajetória. Pensou em quantas vezes havia ouvido aplausos de milhares, e como, ainda assim, aquele som ali, imperfeito, desafinado, era mais profundo. Porque não era sobre vitória. Era sobre possibilidade. Lúcia aproximou-se, limpando as mãos num pano. Eles não querem mais ir embora, disse ela, apontando para os filhos. Roberto Carlos sorriu. Eu também não queria, quando era pequeno. Ela ficou em silêncio por um instante. Depois falou, quase sem olhar para ele. Sabe, aquele dia da marmita, eu quase não falei aquilo. Falei porque saiu. Roberto Carlos assentiu. Algumas coisas precisam sair. Ela respirou fundo. Se eu soubesse que alguém estava ouvindo. Talvez você tivesse falado diferente, completou ele. E aí nada disso teria começado. Ela sorriu de leve, com os olhos marejados. O campo começou a receber outras crianças. Outras histórias. Algumas mais duras. Algumas cheias de raiva. Roberto Carlos não se assustava. Sabia que o futebol sempre foi, antes de tudo, um lugar onde a dor encontra saída. Quando, semanas depois, alguém finalmente reconheceu Roberto Carlos e a notícia se espalhou de verdade, ele já não se importava. Não havia mais como voltar atrás. Mas, para surpresa de muitos, ele não mudou nada. Não houve coletiva. Não houve câmera oficial. Apenas um pedido simples. Deixem um lugar maior do que o meu nome. E assim foi. Um pequeno torneio aconteceu numa tarde de domingo. Nada profissional. Apenas crianças da região. Lúcia organizou a comida. Dessa vez, não havia uma marmita dividida no chão, mas mesas simples, pratos cheios, risos soltos. Ainda assim, quando o menino deixou cair arroz no chão, ela se abaixou e disse a mesma coisa, com a mesma calma. Comida não se desperdiça. Roberto Carlos ouviu. E sentiu o mesmo aperto no peito, só que agora misturado com algo novo. Paz. Ele se afastou alguns passos, encostou-se na cerca improvisada e observou. Não precisava estar no centro. Não precisava ser visto. O que precisava acontecer, estava acontecendo. Naquele fim de tarde, enquanto o céu escurecia e as luzes improvisadas se acendiam, Roberto Carlos entendeu algo que nunca havia aprendido nos estádios. O verdadeiro legado não faz barulho. Ele cresce em silêncio, como grama insistente em terra dura. Tudo tinha começado com uma frase simples, dita por uma mãe cansada a filhos famintos. Uma frase que falava de respeito, de memória, de não desperdiçar o pouco. E foi essa frase que havia atravessado o tempo, o sucesso, a fama, para alcançar exatamente quem precisava ouvi-la. Roberto Carlos deixou o campo antes do fim do jogo. Caminhou pela rua com passos leves, como quem finalmente se reconcilia com o próprio passado. Sabia que voltaria no dia seguinte. E no outro. Não como salvador. Não como lenda. Mas como alguém que ouviu, e escolheu não ignorar. Porque algumas histórias mudam vidas não quando são contadas em voz alta, mas quando são escutadas com o coração aberto. E aquela, ele jamais desperdiçaria.